noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente conversa sempre sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última live do mês de fevereiro. Claro que a gente vai continuar tendo lives e a gente vai continuar abordando o nosso tema principal de 2025, que é a inclusão escolar do TDAH, mas hoje a gente termina a nossa série de fevereiro. E nada melhor do que terminar num dia tão especial para mim, que é o dia do meu aniversário. Muito bom ter vocês aqui comemorando junto comigo. Eu até me perguntaram, Juliana, você vai fazer live no dia do seu aniversário? Eu falei, vou, porque a gente tem um compromisso de estar aqui toda terça-feira, né? Então a gente vai fechar o mês de fevereiro cumprindo, né, a nossa agenda. E é bom estar com vocês aqui também, dividindo com vocês esse tempo, né? E eu trouxe aqui um conteúdo muito relevante para vocês, mães de TDAH, para você que é professora, para você que é psicopedagoga e atende crianças com TDAH, para você que é psicóloga e também atende crianças com TDAH. Eu tenho certeza que os seus pacientes apresentam algum tipo de dificuldade no ambiente escolar, né? Algum tipo, pode ser na aprendizagem, pode ser na parte social, pode ser na parte comportamental, porque a gente sabe que uma das características, né, um dos critérios para diagnóstico do TDAH é a criança apresentar os sintomas, né, a maioria dos sintomas, em pelo menos 2 ambientes, 2 áreas da sua vida. E como a criança passa a maior parte do seu tempo na escola, é lá que ela vai apresentar também as maiores dificuldades, né? Isso não quer dizer que toda criança com TDAH vai ter dificuldade de aprendizagem, mas a escola ela não se resume só em aprender a ler, escrever, matemática, nada disso. A escola também envolve muito regulação emocional, muito as questões relacionadas a habilidades sociais. Então, muitas vezes a criança ela consegue aprender, ela tá com a nota até boa, mas ela acaba tendo dificuldade na interação com os colegas, né, na parte comportamental da sala de aula. E então, por isso a gente está falando sobre inclusão do TDAH, porque afeta a grande maioria das crianças que tem o transtorno, né? Principalmente relacionado aí à questão da sua inclusão. E muitas são as dúvidas, né, pessoal, sobre inclusão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai falar sobre algumas orientações básicas, né? Aquilo que é muito importante nesse processo de inclusão. A gente já vem falando sobre isso, vamos só reforçar e ao mesmo tempo recapitular tudo que a gente já falou nesse mês de janeiro, mês de fevereiro principalmente, para a gente poder avançar para março, entrando em mais algumas coisas mais específicas, como dificuldades na alfabetização, dificuldade na leitura e na escrita, dificuldade na parte de matemática. A gente vai entrar nessas questões mais específicas no mês de fevereiro, no mês de março, melhor dizendo, mas a gente vai fechar esse mês falando um pouquinho mais sobre os aspectos importantes da gente olhar, da gente ficar atento nesse processo de inclusão. Gente, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui aguardando só um minutinho para o pessoal entrando. O pessoal já está entrando aqui, muito bom. Sejam muito bem-vindos. Lembrando, gente, a nossa live ela só fica salva por 48 horas. Então tem um tempinho aí, se você quiser rever a live ou se você quiser encaminhar para alguém para assistir depois, né? Uma professora que você conhece, uma mãe que você conhece, né? Uma mãe de TDAH, para que quanto mais pessoas tiverem acesso às informações de qualidade, informações que realmente são relevantes, maior é a possibilidade da gente promover a inclusão do TDAH na escola, né? Porque quanto mais pessoas forem informadas, estiverem com conhecimento para lidar com o TDAH na sala de aula, mais a gente vai conseguir promover essa inclusão, tá bom? Bem, a gente já deu uma introdução aqui, então a gente já vai começando. Queria recapitular aqui com vocês. Nós estamos em 2025, que é o ano da inclusão escolar do TDAH infantil, né? Nós vamos abordar muito a questão escolar do TDAH aqui nos nossos encontros, né? Nos meus posts aqui no Instagram, todas as minhas redes sociais vão estar voltadas para esse tema principal. Claro que a gente vai falar sobre outras coisas relacionadas a TDAH,
que também são importantes, mas o tema principal de 2025 é a questão do TDAH dentro da escola, e não só dentro da escola, mas também em casa, na sua rotina de estudo. Então a gente vai abordar tanto a inclusão do TDAH envolvendo rotina de estudo em casa, como os pais podem ajudar a criança a estudar, a fazer seus trabalhos, fazer suas atividades em casa, como também na sala de aula. Então a gente vai abordar isso todo o ano de 2025, e a gente começou desde janeiro a abordar esse assunto, preparando já vocês para essa volta às aulas, que agora a gente está encerrando o mês de fevereiro, né? Todo mundo já voltou a estudar, os professores já tiveram um tempinho para conhecer as crianças também já estão mais adaptadas a esse novo ano letivo, né? Novos professores e novos colegas, nova escola, enfim, novo ano de escolaridade. Então a gente falou bastante nesse mês de fevereiro sobre aspectos importantes relacionados à inclusão. Então a gente falou sobre PEI, a gente falou sobre elementos importantes da inclusão, a gente falou sobre rotina de estudo, a gente falou sobre tudo isso, que é a gente se preparar logo no início do ano letivo para começar da forma correta. Porque se a gente começa errado, depois para consertar é mais complicado. Então a gente já foi orientando vocês desde o início para vocês já começarem de uma forma adequada. E, claro, a gente vai aprimorando ao longo do ano, mas as orientações foram passadas para vocês. E hoje a gente encerra o mês de fevereiro falando sobre algumas orientações básicas, alguns aspectos importantes desse processo de inclusão, tá? E aí, para a gente poder começar, a gente não pode deixar de falar da Lei 14.254. A gente tem uma live também que foi feita só sobre essa lei, só sobre os direitos do TDAH, mas hoje a gente vai falar sobre ela de uma forma que vocês entendam que essa lei trouxe alguns direitos específicos para quem tem TDAH. Então hoje uma pessoa, uma criança, né, ou um adolescente que tem TDAH, na idade escolar, que vai até o final do ensino médio, vai desde lá da educação infantil até o ensino médio, esse aluno, ele tem direitos específicos relacionados às suas dificuldades, que são advindas do TDAH. Então, se essa lei garante alguns direitos, todos os pais de crianças com TDAH precisam conhecer esses direitos para poder cobrar da escola que seja feita esse processo de inclusão da forma adequada. Mas, principalmente, as escolas, não só os professores, mas também a escola como um todo, precisa conhecer essa lei. E essa lei, ela é muito nova, ela foi sancionada no final do ano de 2021, dia 30 de novembro de 2021. Então, ela é muito novinha, né? E a gente precisa divulgar, porque nem todo mundo sabe que existe essa lei. Tá? Eu tenho conversado com bastante professores e pergunto para as pessoas, e muitos já ouviram falar que TDAH tem direitos, mas não sabem nem se tem uma lei específica ou se é algo relacionado a um direito mais geral. Né? Eu dei palestra também agora no início do ano para escolas, fiz capacitação em escolas no início do ano do letivo e perguntei para os professores e a maioria nem sabia que existia essa lei. Então nós precisamos divulgar. E quanto mais pessoas souberem que a criança com TDAH tem esses direitos e quanto mais pessoas se capacitarem para atender a essa legislação, né, a essa inclusão do TDAH, melhor, não só para o meu filho especificamente, mas para todas as crianças e todos os adolescentes que têm TDAH. Toda a sociedade vai ganhar com isso, tá? Então, a Lei 14.254 de 2021, ela traz alguns direitos específicos para o TDAH e traz, em contrapartida, alguns deveres, né? Alguns deveres relacionados à escola, não só o professor, mas a escola como um todo. Gente, acabou de entrar aqui o Caio. Caio é um parceiro, né? Um psicólogo, amigo e parceiro, e que está junto comigo aí numa missão esse ano, que é capacitar os profissionais da educação, especialmente os professores, pedagogos, em cima dessa lei que eu estou falando para vocês agora, né? Capacitar o maior número de professores para que eles possam
promover a inclusão verdadeira da criança com TDAH na sala de aula e também na escola. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final, mais pro final, mas eu quero preparar vocês para que vocês entendam a importância desse curso que a gente está lançando agora, que não é um curso simplesmente para a gente falar de TDAH, é um curso que vai trazer a lei do TDAH, a lei 14.254, para a prática pedagógica, né, a prática da sala de aula, a prática da escola, trazer para a realidade. Porque a gente não pode ter uma lei que fique engavetada enquanto crianças estão sofrendo no seu ambiente escolar. E infelizmente isso é uma coisa que acontece muito, tá? Muito, muito mesmo. Crianças sofrendo no seu ambiente escolar por uma série de questões, por dificuldades que muitas vezes não é por maldade, nada disso, mas é por desconhecimento, por falta de informação e também por falta de capacitação dos profissionais que lidam com essas crianças. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. Mas a lei 14.254, como eu falei, traz, além dos direitos, traz alguns deveres para a escola. E dentre esses deveres, né, eu vou entrar muito a fundo aqui, porque a gente já teve uma live falando sobre essa lei, mas dentre os deveres a gente tem dois deveres importantes e a gente tem um aspecto no final que tem a ver com o lançamento do nosso curso. Dois deveres específicos, né, dentre outros que a lei traz, mas dois específicos. O primeiro é relacionado ao professor estar capacitado para fazer identificação de sinais precoces de TDAH. O professor não tem que estar capacitado para diagnosticar, gente, porque não é a função do professor. Mas o professor precisa estar capacitado para identificar de forma cada vez mais precoce sinais que podem indicar que o TDAH, que aquela criança pode ter um TDAH. Então, o professor precisa ter critérios para poder observar o comportamento da criança e fazer encaminhamentos, conversar com as famílias, para que quanto mais cedo essa criança que está apresentando uma dificuldade, quanto mais cedo ela for avaliada e descartado ou não o TDAH, né, no caso, se ela for diagnosticada realmente com TDAH, mais cedo ela vai ter tratamento, mais cedo a gente vai começar a cuidar dessa criança. E a gente sabe que o TDAH é um transtorno crônico. O que é um transtorno crônico? É um transtorno que, se não tratado da forma adequada e o mais precoce possível, ele vai se tornando cada vez mais crônico, com sintomas mais frequentes, mais intensos, e o que é pior, que são o surgimento das comorbidades, que vão surgindo a partir desse diagnóstico, desse transtorno que não foi tratado de forma adequada, né, o quanto mais cedo possível. Tá? Então o professor ele tem esse papel. Ele não vai estar na sala de aula ali buscando quem tem TDAH, quem não tem. Não é isso. Mas ele precisa saber se aquele comportamento daquela criança faz parte do nível de desenvolvimento dela, daquilo que é esperado daquela faixa etária, ou se não, se aquilo está destoando e precisa ser investigado para ver se aquilo ali tem a ver com algum tipo de transtorno, como TDAH, ou se aquilo ali tem a ver com uma questão comportamental que também precisa ser olhada, porque não quer dizer que a criança não tem um transtorno, que aquele comportamento disfuncional, aquele comportamento inadequado dentro da escola não precisa ser olhado, né? Não precisa ser investigado, tá? Então é importante. Então esse é o primeiro ponto que a lei traz de responsabilidade da escola e, claro, né, o professor como figura principal disso. Ele não é o único elemento, mas ele é a figura principal porque é ele que vai estar lidando diariamente com essa criança, tá? E o segundo ponto, que é o professor e a escola precisam atender às necessidades específicas dessa criança relacionado ao TDAH. Então, se ela está apresentando qualquer tipo de dificuldade, seja na aprendizagem, seja na sua parte comportamental, seja na sua parte social, a escola precisa ter um planejamento específico para essa criança, atendendo às suas necessidades específicas relacionadas ao TDAH. Então, essa escola e esse professor precisa fazer o PEI, precisa identificar quais são as dificuldades e planejar estratégias para lidar com essas dificuldades. E, gente, inclusão, hoje foi o nosso papo lá no grupo de mães de TDAH, né?
que inclusão não é você só fazer adaptação de prova. Inclusão não é só no dia da prova colocar a criança numa sala separada. Inclusão não é só você botar prova de múltipla escolha. Gente, inclusão é um processo que envolve todas as etapas da vida escolar dessa criança. Então, envolve todo o dia a dia dessa criança. O que adianta eu, como professora, não fazer nenhuma adaptação, nenhuma estratégia específica para lidar com as dificuldades que meu aluno com TDAH está apresentando no dia a dia? O que adianta eu não fazer nada para ele aprender melhor e no dia da prova eu fazer uma prova adaptada, eu pegar uma sala separada ou ler para o aluno, ou enfim, dar mais tempo para ele fazer a prova? Se o processo de aprendizagem não foi feito nada, se durante todo o processo de aprendizagem não foi feito nada, adianta só eu mexer lá no final, que é quando a criança faz a prova? Pode ser que a criança até consiga ter uma nota boa, mas será que a nota corresponde à aprendizagem? Porque nem sempre a gente sabe que nota alta não quer dizer que a criança aprendeu. Assim como nota baixa também não quer dizer que ela não aprendeu, né? Então, é um recorte apenas de uma situação específica do processo. Então, a inclusão ela é muito mais ampla. E para fazer a inclusão no TDAH, a gente precisa fazer o PEI, que é o documento oficial, onde se registra todo um processo de inclusão, desde a sua avaliação até o seu planejamento de estratégias, até o registro dos avanços ou dificuldades que a criança continua apresentando, tá? Então, a lei, ela traz isso, identificação precoce dos sinais de TDAH, né? E também a questão do planejamento voltado para as dificuldades que a criança está apresentando, que são decorrentes do TDAH. Agora, como que um professor, como que a escola vai fazer isso se a escola, muitas vezes, esse professor não tem o conhecimento para isso? O que muitas vezes acontece é que o professor, às vezes, ele toma algumas atitudes na sala de aula que muitas vezes não são adequadas por falta de conhecimento mesmo, justamente porque ele não sabe o que fazer. O que eu faço com uma criança que não para sentada 1 minuto? O que eu faço com uma criança que você pede para ela sentar, ela senta, 2 minutos ela já está fazendo de novo a mesma coisa? Então, é uma criança que eu estou explicando a matéria e ela está virada para trás, ela está voando, a cabeça dela está em outro lugar. Então, assim, o que eu faço para lidar com uma criança assim dentro da sala de aula? Isso a gente não aprende na faculdade, gente. Não aprende na faculdade. A gente precisa buscar formação fora, né? E a lei também traz lá no finalzinho, no seu último artigo, se eu não me engano, no artigo 5º, se eu não me engano, ele traz que as escolas e os professores precisam de formação continuada, eles precisam estar capacitados. Se eu não estiver capacitado para identificar sinais precoces, vão passar vários sinais desapercebidos, como outros comportamentos que não tem nada a ver com TDAH, vão chamar a atenção e a gente vai achar que a criança tem um problema, quando na verdade não tem. Então a gente precisa conhecer. E, gente, para a gente saber o que é desenvolvimento atípico, né, que é o desenvolvimento que não segue, né, aquele padrão esperado, né, a gente precisa conhecer o desenvolvimento típico. Então, todos nós da área de educação precisamos conhecer sobre desenvolvimento infantil, sobre as fases do desenvolvimento, de uma forma um pouco mais aprofundada do que geralmente a gente estuda, tá? A gente precisa entender como funciona esse cérebro infantil, né? Ó, eu trabalho numa creche hoje e eu atendo lá, eu sou orientadora pedagógica e eu oriento os professores da creche 1, que pega a criança de 6 meses a 1 ano, da creche 2, que pega a criança de 1 ano até 2 anos, e da creche 3, crianças de 2 anos até completar 3 anos. Cada grupo de professores de cada creche dessa, 1, 2 e 3, é uma orientação diferente. Por quê? Porque o bebê que está lá com 6 meses, chegando agora, né, nesse início de ano de 6 meses, não é o mesmo bebê que quando ele faz 1 ano, quando ele faz 1 ano e meio. Então, a gente precisa
orientar os professores para eles entenderem esse fluxo do desenvolvimento, para conseguir identificar se tem alguma criança que está tendo um desenvolvimento atípico, e aí poder conversar com a família, encaminhar para uma avaliação especializada se for necessário. Então o professor precisa se capacitar. E pensando nessa capacitação, é que eu e o Caio, né, criamos essa formação para os professores. E não, claro que não é só focado no professor, né? Então toda a equipe pedagógica da escola, pedagogos, orientadores pedagógicos, orientadores educacionais, direção, funcionários da escola que queiram se capacitar também, que queiram aprender, né? Também mães que queiram também aprender um pouco mais, enfim, psicopedagogo, gente, psicopedagogo precisa saber disso para poder orientar as famílias, para poder estar ali em parceria com a escola. Psicólogo também que atende crianças com TDAH, porque eu comecei falando o quê? Que o psicólogo, né, que vai atender criança com TDAH, a criança não chega só com questões comportamentais, não chega só com questões relacionadas à família, ela chega também com questões relacionadas à escola. E como esse psicólogo vai orientar a escola, esse psicólogo vai orientar a família, né, para que a gente consiga ter um bom resultado, tá? Então, pensando nisso, nós criamos essa capacitação, essa formação. Gente, é uma formação, eu vou dizer para vocês, se não fosse eu dando o curso, né, eu faria. Porque qual é a ideia dessa formação? É vocês conseguirem pegar a lei. Gente, a lei tem 5 artigos, mas tem tanta coisa por trás desses 5 artigos que a ideia é que vocês peguem a lei naquilo que é competência da escola e vocês consigam colocar em prática. E isso a gente vai ter, claro, aulas teóricas que a gente precisa ter, de conhecimento teórico. Eu vou mostrar para vocês os módulos do curso já, mas a gente também vai ter muita coisa prática, tá? Muita coisa prática. E a gente vai trazer não só nas aulas exemplos, né, práticos, como vocês podem aplicar o conhecimento, mas a gente também vai ter estudo de caso. Então a gente vai ter muita coisa para discutir também em relação a essas questões mais práticas, de como a gente pode pegar a lei e trazer para o dia a dia da sala de aula, tá? Então essa formação a gente pensou com muito carinho, principalmente porque o público da área de educação é um público que precisa, muitas vezes, de carga horária para poder ter enquadramento no seu serviço público, ter o seu currículo ampliado, poder fazer processo seletivo, poder fazer concurso. E aí, gente, como que a gente pode ter uma capacitação sem um certificado? A gente precisa de um certificado para isso. Quem é da área de educação valoriza muito os certificados, não só por conta do conhecimento, que é importante, mas também porque esses certificados agregam no nosso currículo, né? Agregam no nosso salário muitas vezes, abre portas para passar em concursos, processos seletivos. Então, pensando nisso, nós criamos esse curso com certificado, e esse certificado é validado e reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação. E claro que quando a gente tem um certificado reconhecido pelo MEC, a gente tem um peso maior. Por quê? Primeiro porque todos os processos seletivos, as prefeituras, né, o Estado, eles vão aceitar esse certificado, porque esse certificado foi validado pelo Ministério da Educação, tá? Então eu acho que assim, tirando a ementa do curso, que está maravilhosa, né? Eu vou ser sincera para vocês. Essa ementa do curso, eu já fiz especialização em TDAH, estou terminando uma outra maravilhosa também, mas a ementa da nossa formação dá para virar uma pós-graduação, né? Né, Caio? A gente pode até pensar isso mais para frente, quem sabe? Dá para virar uma pós-graduação. É só a gente, claro, ampliar um pouco mais a carga horária, por conta de ser uma especialização, a gente aprofunda mais do que uma formação, né, em termos de diversificação de conteúdos e de aprofundamento de conteúdo, mas a ementa é uma ementa de uma pós-graduação. Claro que a gente está oferecendo uma formação nesse primeiro momento, mas além da ementa ser muito boa, a gente tem esse diferencial, que é um certificado de 100 horas, certificado pelo MEC, tá? Validado pelo MEC, que eu acho que isso é muito importante. Mas, voltando na questão da lei, então a lei, a gente tem esses dois
essas duas atribuições, né, do professor e da escola em relação ao TDAH. Agora, se eu não sei o que fazer, como que eu vou fazer? Lá no nosso grupo do WhatsApp hoje, a gente estava discutindo muito sobre isso, né, sobre essa adaptação de prova e tudo mais. E, gente, diariamente eu escuto lá o nosso grupo do WhatsApp, é um grupo para mães de TDAH. Então, se você é mãe de TDAH e não está lá, me chama no direct quando terminar aqui que eu mando o link para você entrar, tá bom? Por quê? Esse grupo do WhatsApp é um grupo onde eu estou ali monitorando, orientando, tirando dúvidas, e vocês, as mães, estão interagindo para uma colher a outra e uma ajudar a outra em algumas questões do dia a dia. E lá no grupo, quase sempre a gente está discutindo algo relacionado à escola. E durante muito tempo, eu tenho esse grupo desde 2020, e durante muito tempo eu escutei sobre a escola. Muitas queixas, muitas crianças sofrendo no ambiente escolar, crianças desenvolvendo várias comorbidades, como transtorno de ansiedade, depressão e muitas outras questões por sofrerem bullying, por estarem dentro da sala de aula e não estarem conseguindo aprender, por não estarem sendo incluídos dentro da sala de aula. Então, muitas questões vão sendo discutidas lá no grupo. E aí, eu falei assim, não dá, gente. Esse ano é o ano do TDAH infantil na parte de inclusão escolar. Então, esse ano todo eu vou abordar esse assunto, porque eu quero que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento. E a gente está fazendo o quê? A gente vai ter conteúdo gratuito de montão aqui para vocês. Toda semana eu faço live, vocês sabem disso, desde 2020 que eu faço live toda semana. Então, vai ter conteúdo aqui gratuito para vocês sobre inclusão escolar, sobre rotina de estudo em casa. Mas a gente não pode ficar só no raso. Por quê? Porque aqui, gente, eu trago, né, um conteúdo que eu não tenho como aprofundar e também não tenho como personalizar, né? Eu tô aqui e eu tô orientando vocês de uma forma mais genérica. Mas aquela personalização, aquele pegar na mão, aquele aprofundamento, a gente precisa fazer isso em outros lugares, em outras situações. E aí a gente vai ter várias possibilidades de você poder se aprofundar, poder, né, entrar nesse universo e se aprofundar um pouco mais. A gente está aqui oferecendo para vocês essa formação, né, em TDAH infantil, inclusão do TDAH infantil, certificado de 100 horas do MEC, reconhecido pelo MEC. Mas se você é mãe de TDAH, se sente, Juliana, eu acho que eu preciso me organizar em casa. Como é que eu faço em casa? Eu não sei como fazer, eu não sei como botar meu filho para estudar, eu não sei organizar a rotina de estudo. Enfim, a gente também vai ter uma mentoria para você que é mãe de TDAH para acompanhar. Eu não vou falar sobre a mentoria agora, só tô falando para vocês que a gente vai ter a mentoria para mães, mentoria de estudo, tá? Para você estruturar uma rotina de estudo em casa com o seu filho TDAH. Eu vou falar sobre isso no outro momento. A partir de março a gente vai focar bastante sobre isso, para a gente não misturar as bolas. Mas é só para vocês entenderem a minha preocupação com esse tema, tá? Eu sou psicóloga, né? Sou psicopedagoga também, mas eu trabalho há 24 anos na área de educação, porque eu sou pedagoga de formação inicial. A minha primeira formação foi de professora, né? A primeira graduação foi em pedagogia e eu trabalho há 24 anos como coordenadora pedagógica. E a coordenadora pedagógica, ela trabalha diretamente com o professor, orientando os professores nesse processo ensino-aprendizagem do dia a dia da sala de aula. Então, a minha experiência de 20 anos na área de educação, mais minha experiência clínica como psicóloga e psicopedagoga, eu juntei isso tudo para oferecer essa formação para vocês, tá? Agora, antes de eu mostrar aqui tudo que a gente vai ter na formação, eu vou só falar uma coisinha dentro do nosso tema ainda, que é o seguinte: o contexto escolar ele é um ambiente muito complexo, né? Ele envolve muitos elementos. Ele tem o perfil do professor, ele tem o tipo de escola, a metodologia utilizada influencia, as estruturas de sala de aula também, né? A proposta pedagógica, as instalações físicas, as medidas disciplinares que a escola adota, a formação dos professores e dos funcionários, se a escola é pública ou privada, o número de alunos, tudo isso, gente, influencia e torna o ambiente escolar muito complexo.
E o ambiente escolar é um ambiente que vai exigir muito dessa criança. Vai exigir habilidades cognitivas, então aquelas funções executivas que o TDAH tem dificuldade, a escola vai recrutar e vai exigir muito dessa criança. Habilidades sociais, a escola exige muito da criança habilidades sociais para lidar com os colegas, para lidar com os professores, para lidar com todos os que estão ali. E também habilidades comportamentais. Então, a escola exige muito dessa criança. E a gente tem uma criança com TDAH que tem déficit em todas essas áreas que a gente está falando. Então, se ele tem déficit nessas áreas e está inserido num ambiente que vai exigir dela habilidades que ela ainda não desenvolveu, é muito comum crianças apresentarem dificuldades no ambiente escolar, que já é complexo por natureza, mas que para uma criança com TDAH se torna muitas vezes hostil e impacta diretamente na sua aprendizagem e também na sua autoestima, tá? Quando a gente fala de inclusão dentro desse ambiente complexo, né? A inclusão, gente, não é dentro da sala de aula, a inclusão é no ambiente escolar. Mas quando a gente fala de inclusão, todos esses elementos estão incluídos, esses elementos que eu citei para vocês. Mas a gente tem um ingrediente que, se a gente for analisar de forma isolada, é claro que esse ingrediente sozinho não faz milagre, tá? Mas se a gente for analisar de uma forma isolada todos os elementos que compõem a escola, o mais importante para o sucesso escolar de uma criança com TDAH é o professor. Claro que ele não vai dar conta de tudo, né? Que ele não é sozinho ele não vai dar conta, ele não é o único responsável pela aprendizagem da criança. A gente tem todos os elementos que envolvem essa escola, a gente tem os pais, a gente tem a família dessa criança, tudo isso. Mas se a gente for pensar de uma forma isolada, todos os elementos, o professor é o ingrediente principal, tá? Todas as pesquisas apontam que o ajuste escolar e social de uma criança com TDAH é influenciado positivamente pela relação professor-aluno. Quando a gente tem uma relação professor-aluno, uma relação positiva, isso impacta diretamente na inclusão dessa criança dentro da escola. Claro que não é só isso, a gente tem outros elementos, como eu falei, mas o professor é a figura principal. E se esse professor tem esse poder, né, de impactar, de impactar essa relação, de promover essa inclusão, a gente precisa investir nesse professor, para que esse professor tenha condições de estabelecer essa relação positiva com as crianças, né? Não só com a criança que tem TDAH, mas com todos os alunos da turma, que a gente sabe que é um desafio hoje, né? E aí a gente tem alguns elementos, 5 elementos que foram descritos numa pesquisa da doutora, tô lendo aqui o nome dela, tá, gente? Porque o nome eu não vou lembrar, não. Doutora Jodie Sherman, da Universidade de Alberta, no Canadá. Em 2008, ela fez uma pesquisa e ela elencou fatores e características mais importantes para o sucesso escolar de uma criança com TDAH. Então, em 2018, a doutora Jodie Sherman fez uma pesquisa lá no Canadá, na Universidade de Alberta, e ela, dentro dessa pesquisa, ela identificou que o professor, se a gente for analisar isoladamente, é a figura principal dentro do processo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem. E que ela também, dentro dessa pesquisa, elencou algumas características importantes para o sucesso escolar da criança. E aí eu vou falar as 5 características, tá bom? Primeiro, paciência. Gente, paciência. Por quê? Porque a gente está falando de crianças que têm uma necessidade especial, que têm dificuldades que vão além da sua vontade. E se a gente não tiver paciência, a gente não vai conseguir desenvolver habilidades que essa criança precisa desenvolver. A gente vai atropelar essa criança, tá? Então, a paciência é uma característica importante para esse sucesso escolar. Mas junto com a paciência, a gente tem o conhecimento sobre o TDAH. Então, não basta ser um professor muito carinhoso, muito amoroso, se esse professor não tem conhecimento sobre TDAH. Sabe por quê? Porque ele vai acolher a criança, ele vai estar ali sempre, né? Mas ele não vai saber o que fazer, porque ele não sabe como funciona esse cérebro. Ele não sabe quais
quais estratégias ele vai precisar usar para atender a necessidade desse cérebro TDAH. Então, conhecer sobre o TDAH é importante. E na nossa formação, no nosso curso, a gente vai ter várias aulas para que você entenda realmente o que é TDAH. E aí você vai se surpreender que tudo aquilo que você já ouviu sobre TDAH, que você imagina que seja TDAH, pode ser que não seja. Com certeza o que você sabe, a gente vai ampliar muito mais esse conhecimento e você vai entender realmente o que é o TDAH, que não é só isso que as pessoas dizem por aí. E outras coisas que você acha que é TDAH, você vai ver que não tem nada a ver, que é mito. E a gente vai esclarecer tudo isso também no nosso curso. Então, paciência, conhecimento. Se o professor tem paciência e conhecimento, ele tendo conhecimento do que é TDAH, ele vai começar a entender que para atingir aquele cérebro TDAH, ele precisa desenvolver e utilizar estratégias específicas. E aí ele vai então buscar domínio dessas técnicas que são úteis para lidar com o TDAH na sala de aula. Então, gente, tá vendo? Ó, não basta ser um professor amoroso, carinhoso, paciente. Ele precisa conhecer sobre o TDAH e precisa dominar estratégias para lidar com o TDAH na sala de aula. E aí que entra o nosso curso, porque lá no curso, além de conhecimento sobre o TDAH, você também vai aprender e vai dominar várias técnicas e estratégias para lidar com essa criança com TDAH na sala de aula. Tanto na parte cognitiva, da aprendizagem, quanto na parte social e comportamental. Quarta, né? Quarta característica, capacidade de colaborar em uma equipe multidisciplinar. Que é isso? É não trabalhar isoladamente dentro da sala de aula. É entender que quando você está com uma criança, né, dentro da sala de aula para inclusão, uma criança com TDAH, você precisa dialogar com outras pessoas, com outros professores que também atuam com essa criança, com a família, com os profissionais que lidam que atendem essa criança, com os profissionais da escola. Trabalhar em equipe multidisciplinar é um ganho muito grande. E eu sei que é um desafio dentro da escola, né? Mas é um ganho quando a gente consegue ter um professor que consegue fazer esse trabalho, né? Entender que ele precisa colaborar dentro da equipe, né? E que a escola também entenda que não é o professor que é o dono da criança, responsável pela criança, que só o professor tem que fazer. Não. A equipe multidisciplinar da escola precisa estar envolvido nesse processo. Se o professor estiver sozinho, vai ser muito mais difícil, tá? E a última característica é a atitude positiva em relação às crianças com necessidades especiais. Em relação às crianças que têm TDAH, que é o nosso caso aqui. Se esse professor tem paciência, tem atitudes positivas, né, respeitosas em relação a essa criança, conhece sobre o TDAH, domina estratégias para lidar com essa criança e não trabalha sozinho, ele está sempre buscando colaboração da equipe, da escola e da família e tudo mais, esses 5 fatores combinados é o que são os mais importantes para o sucesso escolar da criança com TDAH. Claro que nem sempre a gente vai ter esses 5 elementos juntos, né? A gente precisa lutar para isso, né? E você que é professor, você precisa entender que a sua formação é uma responsabilidade sua. Assim como eu, como psicóloga, que estou atendendo o paciente, eu não delego para o meu paciente que ele pague meu curso, que ele me bote numa pós-graduação. Não, eu tenho que buscar o meu conhecimento, né? Eu vou lá e vou buscar os cursos que eu preciso fazer para me aprimorar em temas que são relevantes para a minha prática clínica. E eu, como professor, a mesma coisa. Porque, gente, não adianta. Eu trabalho 24 anos como coordenadora pedagógica em escola pública, tá? E eu já vi de tudo. E não adianta a gente ficar reclamando que o governo, que a secretaria, que não sei quem não deu curso, não deu palestra. É óbvio que o sistema público, né, ou o diretor da escola particular, ou o sistema público de ensino, o diretor da escola, enfim, todos esses elementos, eles têm uma responsabilidade em oferecer formação continuada em ambiente escolar? Sim, isso é lei, ok. Eles têm essa responsabilidade, mas a responsabilidade da nossa formação não é exclusiva do diretor, do secretário, do prefeito, do governador, enfim, do dono da escola,
Não, eles têm a sua responsabilidade, mas também tem a nossa. E para que a gente esteja preparado, porque no final das contas, gente, a gente está fazendo um bem para a criança, né? Mas a gente também está fazendo um bem para a gente, porque quando a gente sabe o que está acontecendo e a gente sabe como lidar com aquilo, a gente não se angustia tanto, a gente não sofre tanto, a gente não fica dando soco, né? Em ponta de faca, murro em ponta de faca. A gente não fica se estressando cada dia, entra ano, sai ano. Todo ano eu tenho um monte de aluno com TDAH na minha sala e eu não sei o que fazer, e aí eu deixo eles meio de lado, aí aquela porrinhação, aquela criança não me deixa dar aula, eu fico estressado o ano inteiro. Enquanto a gente não tomar a rédea da situação nas mãos e começar a ser protagonista da nossa profissão, né? Não só pelo bem da criança, que é o nosso objetivo, né, maior, mas principalmente para que a gente consiga também trabalhar de forma mais tranquila, né? A gente consiga trabalhar de forma mais assertiva, tendo o resultado, porque nada é mais gratificante para o professor do que quando a gente vê resultado no nosso trabalho. O salário é maravilhoso, a gente tem que lutar por melhores salários, a gente tem que lutar por melhores condições de trabalho, a gente tem que lutar por tudo isso tudo é lícito e é importante e traz uma sensação de valorização para o nosso trabalho. Mas quando a gente vê a criança aprendendo, quando a gente percebe que aquela criança estava com muita dificuldade, estava com problema, essa criança começa a ter um bom fluxo dentro da sala de aula, isso é tão gratificante que supera qualquer coisa. E para isso a gente precisa dominar técnicas importantes, técnicas são relevantes para esse processo, ok? Então, o professor que tem uma visão e uma postura inclusiva, ele vai buscar estratégias e ferramentas específicas para lidar com o seu aluno no processo educativo, ok? E nós juntamos as nossas experiências, né? Juntei toda a minha experiência aí de 24 anos como coordenadora pedagógica, todos os meus cursos, todos os meus estudos na área de educação especial, né? Na área de inclusão, toda a minha experiência atendendo famílias e crianças com TDAH, tanto na psicologia quanto na psicopedagogia, e coloquei toda essa expertise dentro dessa formação que eu vou mostrar para vocês aqui. Como eu falei, gente, a formação ela é bem ampla em termos de público, tá? É claro que o nosso foco é a inclusão escolar, mas isso não impede que um pai, uma mãe queira aprender sobre isso, entre no curso ou outra profissão também. Principalmente você que é psicopedagogo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Deixa eu virar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Então, nossa formação é inclusão, nosso curso, né? Inclusão escolar do TDAH infantil. Por que, gente, que é esse nome? Porque a gente vai focar principalmente na inclusão dentro da escola, tá? Dentro da sala de aula, dentro da escola. E a gente vai focar nesse público do TDAH infantil. Claro que nas aulas a gente também vai dar exemplos de como vocês podem abordar o adolescente e tudo mais. Só que é mais específico para a faixa etária do Fundamental 1. Educação infantil, Fundamental 1, tá? Por quê? Porque a gente está falando de identificação precoce e intervenções que vão trazer benefícios de forma cada vez mais precoce. Mas nada impede que um professor do Fundamental 2 ou um coordenador do Fundamental 2 participe do curso, porque toda a parte de conhecimento do transtorno vai valer para todo mundo, e na parte das estratégias, né, de inclusão, eu vou sempre fazer um paralelo com o adolescente, mas é sempre um paralelo, não é o foco principal, tá? E a gente também pode acrescentar também algumas discussões nos nossos encontros ao vivo. Então a gente tem aqui, ó, é um curso totalmente online, tá, gente? Não é presencial. A gente tá bolando aí alguns encontros, mas é curso online, então você de qualquer lugar do Brasil pode participar, tá bom? As aulas, elas são todas gravadas, você pode assistir no seu tempo, tá? Mas a gente também vai ter aulas tira dúvidas ao vivo. Então, uma vez por mês, a gente vai ter lá uma aula tira dúvida das aulas que já foram liberadas na plataforma, para a gente conversar, tirar dúvidas, e vai ter sempre um estudo de caso sobre aqueles temas que estão ali nas aulas daquele mês, para que a gente possa colocar em prática
todo o conhecimento que a gente teve lá na plataforma, tá? Quando vocês fazem a inscrição, vocês recebem o link da plataforma para vocês entrarem e começarem a receber as aulas por lá, tá? Público-alvo: pais, professores, pedagogos, psicólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos, tá? Esse curso ele tem duração de 6 meses. Por que 6 meses? Porque essas aulas que eu vou mostrar para vocês dos módulos, a gente vai liberar toda semana uma quantidade de aulas durante 6 meses, ok? Porque é muita aula, não tem como a gente liberar tudo de uma vez só, né? Eu vou gravando o curso conforme o curso vai acontecendo, então a gente vai poder ajustar também, adequar as aulas às necessidades de vocês. Então a gente vai liberando durante 6 meses, vocês têm para receber todas as aulas, tá? Mas você pode demorar mais tempo para poder assistir. Então eu tenho um prazo de 6 meses para liberar todas as aulas, mas vocês podem assistir as aulas por mais tempo. Vocês têm tempo para poder assistir as aulas depois, se não der para assistir tudo dentro desses 6 meses, tá bom? Certificado de 100 horas, reconhecido pelo MEC, como eu falei, e a gente já tem a data da aula inaugural, 12 de março, que vai ser uma aula ao vivo, mas online, né? Então vocês vão, quem tiver, né, no nosso grupo VIP, né, nosso grupo de especialistas em TDAH, vai receber o link da aula para entrar na sala virtual e a gente ter uma aula inaugural que vai ser muito legal da gente se conhecer e a gente trazer um conteúdo para vocês, tá? A partir do dia 12 da aula inaugural, a partir dessa semana, a gente começa liberando as aulas semanalmente, aulas na plataforma para vocês assistirem, e uma vez por mês, como eu falei, tem aula ao vivo para tirar dúvidas e fazer estudo de caso, tá? Então vamos lá, ó. Já tem agora iníciozinho de março, então já se prepara, porque a gente está com as inscrições abertas, com um desconto maravilhoso de lançamento. Então aproveite o lançamento para fazer inscrição, porque a gente, até o dia da aula inaugural, a gente está compondo essa turma, né? Então quanto mais rápido você entrar, melhor, tá? Para pegar o desconto de lançamento. Olha, a gente vai ter 8 módulos no curso, mas dentro de cada módulo a gente tem uma série de aulas, tá? A gente começa com o módulo 1, Histórico, Epidemiologia e Etiologia do TDAH, onde a gente vai quebrar um monte de mitos que vocês devem ter escutado ou até devem acreditar sobre TDAH. A gente vai trazer, né, explicando a questão da incidência do TDAH. Será que o TDAH está aumentando a quantidade mesmo? Ou será que não está? A gente vai falar sobre isso. E a origem, né, do TDAH, que é a etiologia. No módulo 2, que é a neurobiologia do TDAH, a gente vai falar sobre esse cérebro TDAH, tá? Como é que funciona esse cérebro? O que está envolvido? Quais são os circuitos, quais são as áreas desse cérebro que estão envolvidas aí no TDAH? No módulo 3, a gente entra nos sintomas de TDAH ao longo da vida. Então, a gente vai desde o bebê até a vida adulta, a gente trazendo como é que o TDAH se apresenta, porque o TDAH ele muda ao longo do tempo. Então, por que esse módulo é importante? Para que você entenda quais são os sinais precoces, quais são os sinais de TDAH em cada faixa etária, para você, professor, lá da educação infantil, lá do Fundamental 1, possa, peraí, esse meu aluno está com essa característica aqui, então eu posso, né, ver, avaliar e ver se essa criança precisa ser encaminhada para uma avaliação mais aprofundada, tá? O módulo 4 a gente vai falar sobre critérios diagnósticos, comorbidades e diagnóstico diferencial, para que você possa saber como funciona o processo de avaliação e diagnóstico do TDAH. Não para você fazer diagnóstico, porque o professor não faz diagnóstico, mas para você entender como funciona, né? Porque não adianta só você encaminhar a criança, mas se você não sabe como é que é feito esse processo. Para quem que você vai encaminhar? É para o médico, é para o psicólogo, é para o psicopedagogo? A gente vai falar sobre isso. No 5, o diagnóstico, a trajetória e os desfechos. Então, no módulo 5, a gente vai falar como que o TDAH ele vai se apresentando, né, ao longo do tempo, como é que ele vai migrando e mudando as suas características ao longo do tempo, e os desfechos associados ao TDAH, principalmente TDAH não tratado. Gente, são desfechos muito preocupantes. A gente vai conhecer sobre eles
E para que vocês entendam a importância que vocês têm. Quanto mais precoce a gente identificar e diagnosticar o TDAH e começar o tratamento adequado, menos desfechos negativos essa criança vai ter. E os desfechos negativos, gente, que a gente vai começar a prevenir nessa criança, evitar que aconteça, pode salvar a vida, tá? Por que pode salvar a vida? Porque o TDAH é um transtorno que tem uma expectativa de vida menor por conta de morte por acidente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos lá. Módulo 6, a gente tem o tratamento farmacológico. Claro, gente, que a gente não vai entrar aqui em coisas muito específicas da farmacologia, porque eu não sou médica, né? Mas a gente vai trazer aqui noções gerais de como funciona, quais são as medicações específicas para TDAH, né? Como funciona, efeitos colaterais, a gente vai falar sobre isso. E no módulo 7, a gente vai falar sobre o tratamento não farmacológico. Então, quais são os tratamentos do TDAH principais, né? Aquele que tem mais evidência científica. Quais são os tratamentos que não funcionam, que as pesquisas já indicaram que não funcionam? Quais são os tratamentos que estão sendo estudados, mas que ainda não chegou à conclusão se é bom ou se não é bom para o TDAH? A gente vai falar tudo no módulo 7. E o módulo 8, depois que você entendeu, depois que você, né, sabe o que é o TDAH, você entendeu como funciona esse cérebro, você então vai entrar no módulo inclusão, que é o módulo onde a gente vai falar sobre as estratégias de inclusão. A gente vai falar sobre PEI, a gente vai falar sobre a lei do TDAH novamente, a gente vai falar sobre estratégias cognitivas, estratégias comportamentais, estratégias de habilidades sociais. A gente vai falar tudo sobre isso no módulo 8 de inclusão, tá? Além disso, vocês vão ter todas essas aulas gravadas na plataforma e vocês terão também todas as aulas que estiverem na plataforma, o PDF com os slides das aulas vocês vão receber para vocês poderem imprimir, fazer anotações, ter o material de estudo de vocês. E vocês vão ter um bônus, que é uma aula sobre TOD, que é uma das maiores comorbidades do TDAH, então vocês vão entender o que é o TOD. E claro que nessa aula vai ter algumas estratégias também para vocês lidarem com o TOD. E vai ter um drive, né, com materiais extras, materiais, artigos, materiais que vocês podem também utilizar na sala de aula, materiais extras para você aprofundar o seu conhecimento também e poder utilizar no dia a dia, tá bom? Eu não coloquei aqui, mas também é um bônus muito importante, vou até atualizar agora porque eu esqueci, que é o nosso grupo VIP, nosso grupo do WhatsApp para os alunos. Por que esse grupo é importante? Por que ele entra como um bônus? Porque lá no grupo, eu vou estar lá no grupo, eu vou estar acompanhando vocês lá no grupo, e lá vocês também vão poder trocar experiências, vão poder tirar dúvidas lá no grupo também. Então a gente vai ter esse grupo para trocar experiência, trocar informações. É um grupo específico para os alunos do curso, que vão ter conteúdos específicos também, conteúdos exclusivos lá no grupo. Áudios de orientação, a gente vai ter muita coisa no grupo, gamificação para poder, né, movimentar vocês. Então, esse grupo também vai ser muito bom dentro do curso, tá? E por último aqui, né, só para fechar, eu sou Juliana, né, Deodato, a minha experiência, mais de 20 anos, né, 24 anos na área de educação, também como psicóloga, não coloquei aqui porque o espaço é pequeno, mas sou psicopedagoga também. E a minha experiência na área de educação, minha experiência na área clínica foi colocada aqui para vocês dentro dessa formação, para que vocês possam... Eita, peraí. Só um minutinho que botou. Para que vocês possam... Oh, meu Deus. Entender, né, como funciona o TDAH, aplicar na prática essa questão da lei, né, para que vocês possam colocar em prática essa lei, que a gente não pode deixar, gente, ficar em segundo plano. A gente não pode deixar essa lei ficar como se fosse uma lei engavetada. A gente precisa divulgar, a gente precisa aprender a colocar essa lei em prática, tá? Então, a nossa formação, ela tá completinha, né, e com a intenção de capacitar os professores para que cada vez mais a gente tenha pessoas, né,
professores, profissionais capacitados para atender crianças com TDAH. Não dá para a gente continuar com crianças com TDAH sofrendo, né? Crianças com TDAH desenvolvendo depressão, ansiedade e outros transtornos por conta de não terem sido compreendidas no seu ambiente escolar, por não terem sido incluídas na escola. A gente não pode permitir mais que isso aconteça. E para isso a gente precisa investir em conhecimento, né? Conhecimento que transforma, porque também não adianta a gente ir lá e ler um monte de coisa que não vai mudar a vida de ninguém. É conhecimento que transforma, conhecimento teórico, mas que é aplicado na prática também. Então, fica aqui o meu convite, o convite do Caio também, para vocês participarem dessa formação, né? Entrarem com a gente nessa jornada aí de pelo menos 6 meses, né? Para que vocês possam desenvolver não só habilidades, mas também conhecimento para lidar com essas crianças que cada vez mais estão dentro da nossa sala de aula e a gente precisa aprender a lidar. Então, se você tem interesse em participar da nossa formação, que já está quase, né? O dia da aula inaugural já é dia 12 de março. Se você tem interesse participar da formação, vocês vão ter direito a um desconto especial que a gente vai divulgar. A gente está conversando com as pessoas individualmente, né, Caio? Depois Caio vai me dar um okzinho aí. O que a gente está fazendo, gente? Colocando vocês no grupo VIP. Então, quem quer participar da formação, tem interesse em participar, tem o link na minha bio aqui do Instagram, ou então me manda o direct que eu mando o link do grupo. O grupo, a gente está passando informações para vocês mais específicas, para vocês tirarem todas as dúvidas, porque eu quero que vocês entrem conscientes, né, do curso que a gente está oferecendo, da qualidade do que a gente está oferecendo. Então, lá no grupo VIP, vocês vão ter acesso a um link especial, a um link com desconto especial, tá? E a gente também está conversando individualmente com as pessoas. Então, tem um time aí nosso que a gente está organizando aqui para conversar com vocês individualmente, para poder fazer a inscrição do curso. Porque eu vou recebendo a inscrição, a gente já libera a plataforma para vocês e tudo mais. Ok? Ana, eu vou te chamar lá no WhatsApp, tá? Pra gente poder conversar e passar o link de inscrição para você também. Então, gente, mais uma vez, essa formação não é uma formação só. Ah, Juliana, você ama TDAH, trabalha com TDAH, então você está fazendo uma formação para TDAH por causa disso. Não. Ela tem 2 objetivos, 2 motivos, melhor dizendo. Primeira, porque eu vejo diariamente crianças sofrendo por conta da falta de inclusão, na escola. E sofrendo de verdade, tá, gente? Sofrendo de verdade. Então, é importantíssimo que a gente faça alguma coisa para reverter isso. E segundo, que a gente tem uma lei. E essa lei ela precisa ser colocada em prática. E para a gente colocá-la em prática, a gente precisa de conhecimento. Então, o curso vem justamente pegar a lei do TDAH 14.254, destrinchar essa lei com vocês e trazer para a prática, para que vocês possam aplicar. Tirar dúvidas de vocês. Criança com TDAH tem direito a PEI, criança com TDAH tem direito a mediador, criança com TDAH tem direito a prova adaptada, criança com TDAH tem... Tudo isso a gente vai falar e a gente vai trazer tudo baseado em evidência científica. Quais são as estratégias dentro das evidências científicas que são mais eficazes para a inclusão do TDAH na sala de aula, tá? Então, informações, gente, link no link da bio tem o link do grupo VIP para vocês receberem mais informações por lá, tirar dúvidas também. E se você tiver também interesse, manda um direct para mim ou pro Caio, né? Quem também conhece o Caio, manda um direct para mim que eu vou tirar todas as suas dúvidas, passar valores, tudo direitinho por lá. Tá bom? Quem chegou aqui no início, né? Eu falei, olha, hoje eu tô comemorando meu aniversário com vocês, né? Até me perguntaram, gente, você vai fazer live no dia do seu aniversário? Vou fazer live. Por quê, gente? Primeiro porque eu amo estar aqui com vocês, toda terça-feira eu tô aqui, né? E é muito bom estar aqui. Mas também porque é meu aniversário, mas esse presente é um presente que eu dou pra vocês. O que eu tenho de
mais precioso, né, que é o meu conhecimento, que é a minha experiência, é o que eu estou oferecendo para vocês, né? Ofereço aqui todo dia de forma gratuita, e também ofereço para vocês que querem aprofundar um pouco mais, ter um acompanhamento um pouco mais individualizado também, através da mentoria para mães, né? Mentoria de rotina de estudo, e também através dessa formação que é para a área de educação. Então, é o que eu posso oferecer de melhor para vocês. Então, meu presente para vocês. Lembrando, agora no período de lançamento, a gente está com uma condição muito, muito, muito especial para você poder participar junto com a gente. E eu já vou dizendo para vocês, vai ser uma jornada pauleira de 6 meses. Para mim, que vou gravar não sei quantas aulas, né? Mas também para vocês de estudo, mas eu tenho certeza que a gente vai terminar esses 6 meses satisfeito, não só eu quanto vocês, né? E levando tudo isso para a sala de aula e transformando vidas. Que acho que é o grande objetivo nosso, né? É transformar vidas e conseguir, através da educação, promover o desenvolvimento das crianças. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada a todo mundo aqui pelos parabéns. Muito obrigada, recebo todo o carinho de vocês. Assim, fico muito feliz mesmo, muito feliz pelo carinho que vocês têm comigo o ano inteiro, né? As mães que me acompanham aqui, as mães que estão lá no grupo do WhatsApp, né? É um carinho assim que vocês têm comigo o ano inteiro, não só no dia do meu aniversário. Então eu fico muito feliz, agradeço. E a forma que eu tenho de retribuir é estando aqui todo dia com conteúdo, toda semana com a live e oferecendo, né, atendimento, mentoria, cursos para quem quer se aprofundar um pouco mais. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Antes do carnaval, não sei se antes ou durante o carnaval, eu vou ver ainda aqui como é que vai estar a minha agenda. Eu vou abrir depois uma outra live rapidinha para poder tirar dúvidas de quem tiver. Enfim, vou estar também trazendo informações aqui nos stories e lá no nosso grupo VIP, principalmente, vai ter o link com o desconto, tá? Então, se você quer ganhar o desconto para fazer a inscrição no período de lançamento, tem que entrar no grupo VIP, que é por lá que a gente vai enviar todas as informações, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Muito obrigada por ter tornado meu aniversário mais feliz ainda estando presente aqui comigo. E a gente se encontra em março com mais uma série de lives sobre inclusão escolar do TDAH. Tchau, tchau, pessoal!